esse mover do Espírito Santo de Deus. O tema que nós vamos estudar nesta noite, viver é Cristo. Eu tenho estudado e analisado um pouco da vida do apóstolo Paulo. Minha esposa está lendo, junto com as mulheres, um devocional com as 14 cartas que Paulo escreveu, direcionadas às igrejas. E ao longo desses dias, eu tenho me debruçado, estudado, analisado, e por coincidência, há uns 2, 3 anos atrás, nós assistimos aquele filme de Paulo, agora está novamente na Netflix, sendo passado. Isso tem falado muito ao meu coração, e essa é uma das expressões, talvez, que você vai encontrar na Bíblia, mais fortes. Eu amo tudo que está na palavra de Deus, mas existem algumas expressões, e essa expressão do apóstolo Paulo, ela é muito forte. Quando ele, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porquanto para mim, diz o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, Paulo está aqui usando dois verbos, os verbos mais fortes e mais poderosos que você vai encontrar na Bíblia Sagrada e que você vai encontrar na vida, que é vida e morte. Paulo fala, olha, viver, vida é Cristo, morrer, a morte é lucro. E eu tenho analisado isso aqui, e como é extraordinário quando Paulo fala viver é Cristo, porque essa narrativa do apóstolo Paulo, é um momento em que ele está encarcerado. É um momento em que ele sabe que é chegado o fim, ele já sabia que os dias dele aqui estavam chegando ao fim, e ele começa a fazer uma análise, uma reflexão sobre a vida, e eu achei isso muito extraordinário, porque se nós nos depararmos com pessoas que, se você pode ver isso, eu ouvi isso de um amigo, de uma pessoa que me passou essa informação há um tempo atrás, que algumas pessoas, quando estão no fim da vida, às vezes lutando contra uma doença, e essa pessoa em especial passou e atendeu pessoas que estavam num processo de oncologia, internados, no fim da vida, não haviam mais possibilidade, humanamente falando, de recuperação. E quando se perguntavam para essas pessoas, eles faziam muita reflexão sobre aquilo que não viveram com a família, aquilo que não fizeram. E eu fiquei pensando, porque Paulo sabia que ele iria morrer. E Paulo faz essa análise, esta reflexão, e ele diz assim, viver é Cristo. Mas é interessante quando ele diz, morrer é lucro, porque Paulo sabia que a vida dele não havia sido desperdiçada. Porque Paulo sabia que durante a vida dele, desde o momento em que ele, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada, ele não desperdiçou nenhum momento da sua vida, ele viveu para Cristo. Então, todas as vezes que nós compreendemos que viver é Cristo, mas viver não de palavras, viver de fato, é isso que Paulo faz. Porque nas palavras de Paulo não há arrependimento. Se a gente analisar aqui com muito carinho, com muito zelo, sem perdermos aqui a essência do que Paulo está falando, se nós recriarmos o fato, se nós recriarmos o momento em que Paulo estava ali narrando isso, para que Lucas fosse escrevendo esta carta, a gente percebe que ele está, na verdade, contando testemunho que ele de fato viveu para Cristo. E é isso que eu gostaria que você entendesse, porque nos dias de hoje, eu falo com muito carinho, com muito respeito, com muita responsabilidade, mas também com muita autoridade de Deus, com muita propriedade em Cristo Jesus para falar isso. Hoje, muitas pessoas não querem viver em Cristo, até querem falar de Cristo, até falam do amor de Deus, mas viver, Paulo diz, eu tive uma abnegação de mim mesmo, eu neguei a mim mesmo, eu neguei a minha vida, eu tirei aquilo que era meu, aquilo que era o meu orgulho, aquilo que era a minha vaidade, e eu vivi em Cristo. Eu queria que você entendesse que a nossa vida, a sua vida, só vai fazer sentido
se você viver em Cristo. E nós precisamos descobrir isso hoje. O que é esse viver em Cristo? Porque Paulo falou que a morte para ele era a cereja do bolo. Paulo aqui ele está dizendo, morrer agora é o ápice da minha vida, porque eu vivi em Cristo. Morrer agora é receber uma coroa de glória, é o êxtase completo da minha vida, é o máximo da minha existência, é morrer agora, porque eu vivi em Cristo. Viver em Cristo nos leva a chegar ao fim da vida sem arrependimento. Viver em Cristo nos faz viver uma vida livre da culpa, livre do peso, porque eu e você temos um chamado para viver para Cristo. É isso que Jesus nos ensina lá em Mateus no capítulo 10, versículo 38, quando ele diz assim, e quem não toma a sua cruz e vem a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, foi o que Paulo fez, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amado, difícil mesmo é praticar, para mim, que Paulo diz, viver é Cristo. Porque nós temos um apego muito grande pelas coisas desta terra. É uma certa dificuldade, né, que às vezes paira nos nossos corações. Então, deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui. Viver em Cristo não é uma coisa ruim. Viver em Cristo não é um peso, eu tenho que viver em Cristo, viver em Cristo é um martírio em absoluto. Viver em Cristo é ser pleno, completo e feliz, porque viver em Cristo faz com que você tenha alegria plena no Senhor. Paulo não era um homem infeliz, Paulo não era um homem frustrado, Paulo não era uma pessoa que estava ali decepcionado com a vida, decepcionado com as coisas, em absoluto. Paulo tinha a plena certeza de que ele, por viver em Cristo, ele era pleno. Então sabe que às vezes quando nós não estamos de fato cumprindo aquilo que é o nosso legado de fé, o nosso chamado como filhos de Deus, vai nos faltar esta alegria, esta felicidade. A vida de um cristão, quero que você saiba isso, a minha vida, a tua vida, ela só passa a ter sentido se nós vivermos de fato em Cristo e através de Cristo. Por isso a Bíblia fala, olha, se você não estiver disposto a deixar, tomar a sua cruz, mas por que significa isso aqui? Quem acha a sua vida, perdê-la. Porque às vezes você pode pensar que assim, olha, eu tenho que aproveitar a minha vida, bispo, a vida é uma só, sabe, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que aproveitar a minha vida. Isto é perder a vida, você vai morrer e você vai viver uma vida cheia de culpa. Por quê? Porque você vai estar na contramão do que Deus te chamou para fazer. A nossa vida, amados, a nossa vida é viver em Cristo, é refletir Cristo, é confiar em Cristo, é servir a Cristo. O resto, ele acrescenta, o resto ele manifesta, o resto ele faz chegar na minha e na sua vida. Então é preciso ter clareza, por quê? Porque senão nós vamos achar que o centro da vida é a nossa vontade. O centro da vida não é a tua vontade, não é a minha, não é o teu querer, não é o meu querer. É fazer a vontade de Deus. E aí sim, Ele vai fazer com que aquilo que Ele quer seja posto, seja acrescentado, seja manifestado na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é alguém, nós temos aqui mais de 50 pessoas agora, 50 computadores ou smartphones ligados no YouTube, eu estou vendo aqui, fora Facebook e Instagram, né? Estamos aí com centenas de pessoas através da internet e aqui com um grupo limitado de 60% da capacidade da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, se a sua vida for buscar fazer a sua vontade, fazer o seu querer, para que você tenha satisfação, vou dizer uma coisa, você vai se frustrar na vida. Você não vai alcançar, você vai batalhar, vai fazer, e a frustração vai tomar conta de você. Porque isso é na contramão de Deus, é isso que Paulo fala. Isso é na contramão de Deus. Por isso Jesus nos ensina justamente o oposto, né? Ele fala, olha, se você perde, você ganha. Se você abre mão da tua vida, eu te dou. Se você abre mão da tua vida, eu te prospero. Se você abre mão da tua vontade, eu coloco a minha vontade, eu vou satisfazer o desejo oculto do teu coração.
Isso é que é narrado aqui nesse texto de Mateus 10, mas antes disso já é falado em Mateus 6,33. Buscai, pois, em terceiro lugar o seu reino. Não? Como não? Buscai, pois, em segundo lugar. Não? Que loucura. Em primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto. Você não é prioridade. Diga, eu não sou prioridade. Diga, prioridade é o reino. Diga, e aí sim, Deus acrescenta. Isto é o que a Bíblia diz, sem mais nem menos, sem A nem B. Isto é o que a Bíblia diz. Quer eu goste, quer você goste ou não, é o que a palavra de Deus diz. E se você quer crescer na vida, se você quer prosperar, se você quer ser pleno, se você quer ser feliz, se você quer ser realizado, o reino tem que ser prioridade. O oposto disso, não há vida plena, não há vida plena. Tem um monte de crente batendo cabeça aí. Tem um monte de crente frustrado, um monte de crente infeliz, um monte de crente arrebentado. Sabe por quê? Porque estão procurando fazer a sua vontade. Estão procurando satisfazer a sua vontade, o seu sonho, o seu projeto, o eu. Não centralize a sua vida, a vida na sua necessidade. Foi isso que Paulo diz. Olha, Paulo não tinha remorso. Paulo diz, eu viver é Cristo. Viver é Cristo. Agora, eu vivi, eu me doei, eu me entreguei, eu servi. Agora, morrer é a cereja do bolo, morrer é lucro. Então, existem coisas que vão chegar às nossas mãos por decorrência da nossa vida com Deus. Existem coisas que Deus vai te presentear, Deus vai te galardoar em vida, não porque você vive buscando isso, mas porque você priorizou o reino. No reino de Deus é assim. Paulo definiu um padrão de vida cristã. Paulo definiu um padrão de viver a graça de Deus. Ele diz, viver é Cristo. Viver é Cristo. Ou seja, o lugar que Cristo ocupa na minha e na sua vida. Nós temos que pensar isso nessa noite, amados. Essas pessoas que está aumentando, pelo menos aqui no YouTube, essas pessoas que estão agora conectadas, nós que estamos aqui, nós temos que repensar a nossa vida. Porque é nele que nós encontramos sabedoria, é nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos direção, é nele que nós encontramos discernimento, é nele que nós encontramos felicidade, é nele que nós prosperamos, e nós precisamos entender, fazer uma análise, com clareza, definir, será que a minha vida hoje, o meu viver é Cristo? Ou o meu viver é a minha vontade? Será que Cristo é o centro ou Cristo é secundário? Porque se Cristo é secundário, você vai viver frustrada, você vai viver frustrado. Talvez seja aí, sabe, a resposta para a sua queixa. Talvez seja aí a resposta para a sua dor. Talvez seja esta a resposta para o descontentamento que você pode estar enfrentando na vida. Porque viver é Cristo. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos a nós mesmos, ou nós servimos a nossa vontade. E aí você vai estar por conta própria, amado. É isso que Paulo definiu um padrão de vida cristã. Agora, o mundo empregou no ser humano uma necessidade de satisfazer a si mesmo. O mundo empregou isso em nós. Porque isso é uma busca, nós nascemos querendo progredir, querendo fazer a nossa vontade. Só que com isso, o que nós vamos fazendo? Nós vamos deixando as coisas de Deus de lado, nós vamos empurrando as coisas de Deus para lá e vamos, sabe, enchendo a nossa sacola, enchendo a nossa vida, enchendo de afazeres para satisfazer a nossa carne. Seremos frustrados. Se você é essa pessoa, eu quero lhe dizer sem A nem B, não se chateie. Você vai viver frustrada, vai viver frustrado. Por quê? Porque você está vivendo para você. Só que Jesus morreu numa cruz para que você vivesse por Ele, para Ele e através dEle. A igreja consegue entender isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu recomendo, quem não assistiu o filme Paulo, que você assista, por favor. Você vai ver que a delicadeza, você vai ver ali como foi muito bem elaborado através daquele ator, sabe, a sensibilidade. Eu vi que Deus pôs a mão sobre aquele filme, porque a gente vê um Paulo que entende que não havia remorso em morrer.
A gente percebe que havia uma certa dor de quem iria tirar a vida de Paulo, mas Paulo mesmo, ele sabia, porque eu vivi em Cristo. Eu vivi em Cristo, não há em mim culpa, não há em mim remorso. Lá em Tito 2,11 diz assim: porquanto a graça de Deus, louvado seja Deus, aleluia, se manifestou salvadora a todos os homens. Com qual finalidade? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, o que o mundo empregou, o padrão do mundo, vivamos no presente século. De que maneira? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, você vai viver a bendita esperança da vida eterna, da salvação, quando você receber a cereja do bolo, a morte, a cereja do bolo, o qual a si mesmo se deu por nós. Com qual intuito? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente, se eu digo eu sou, propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? Com qual finalidade? Para ser zeloso de boas obras. E aí ele diz: dize estas palavras, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. A graça se manifestou salvadora sobre todos nós, filhos de Deus. Então ele nos ensina o quê? A renunciar à impiedade, às paixões e viver de maneira sensata, justa, piedosa, né? Nesta era presente que nós estamos vivendo, com a expectativa da vida eterna. Resumindo, uma pessoa que foi tocada pela graça e teve a vida transformada, a graça tem que trazer mudança. Se você é a mesma pessoa que você era, você não foi tocado pela graça de Deus, você não se converteu. Se a sua vida é como você era antes de Jesus, você não é convertido. Você tem uma emoção muito grande, a igreja te fascina, porque as coisas de Deus são maravilhosas, né? Agora, você tem que passar por um processo de mudança. Ou então você é uma ovelha rebelde, ou você é uma ovelha que não acata a direção do Senhor, e aí você vai sofrer. Aí você vai passar por situações de constrangimento na vida. Por quê? A graça nos faz amar, e a graça nos leva à submissão à vontade de Deus. Nós temos que nos submeter à vontade do Senhor. Diga, eu tenho que me submeter à vontade do Senhor. A graça, amado, que não afeta o comportamento de uma pessoa, não é graça de Deus. Se a graça não afetar o seu comportamento, isso não é graça. O que o Evangelho traz, afinal de contas? Um chamado para o arrependimento, uma rendição e uma mudança, né? Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não levou em conta o que eu e você fizemos no tempo da ignorância. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a sua palavra chegou em nós, nós cremos, recebemos o dom da fé para crer, confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo tem que ocupar o lugar devido na nossa vida, amados. O Espírito Santo de Deus tem que ocupar o lugar devido nas nossas vidas. E a partir desse momento, nós precisamos entender que viver é Cristo. Se nós vamos fazer alguma coisa para Deus, eu quero que você compreenda isso. Ou você faz de todo o teu coração, ou você não faz. Ou você faz de todo o teu coração, ou Deus não recebe. Lá em Colossenses, Paulo fala isso. Por isso que Paulo, ele fala assim, morrer é lucro. Porque parece um absurdo alguém falar assim, a morte agora é o lucro, a morte agora é o lucro, morrer é lucro. Mas porque ele tinha total consciência do que ele havia vivido. Ele diz assim, Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo
o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes, versículo 24, por favor, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que nós fazemos para Deus. Eu não estou aqui para te servir. Eu não sou um servo seu, eu sou um servo de Cristo. Eu estou aqui para servir a Cristo. Você não está aqui para me servir. Você não é meu servo. Você é um servo e uma serva do Senhor. Você está aqui para servir a Cristo. E nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Porque Paulo passou por situações terríveis na vida. Amado, Paulo foi confrontado por aqueles que andaram com Cristo. Paulo foi confrontado por Pedro. Se você pegar a narrativa de Paulo, há um embate muitas vezes entre Paulo e Pedro. Há uma guerra às vezes entre Paulo e Pedro. Paulo foi confrontado pelos judeus, pelos fariseus. Ele foi confrontado pela corte. Ele foi confrontado, mas Paulo diz o seguinte: eu fui chamado para servir a Cristo. Então, se nós, bispo, eu estou muito chateado porque coisas aconteceram, isso é carne. Isso é carne, porque o nosso chamado é para servir a Cristo. E todas as vezes que a carne do homem entra, a carne faz um estrago, arrebenta, porque a carne é trapo de imundície. Ou nós entendemos que o nosso chamado é para servir a Cristo, ou então nós vamos nos decepcionar com homens, vamos nos frustrar com homens e vamos viver uma vida de frustração. Você imagina se Paulo tivesse se frustrado? Você imagina se Paulo se debruçasse numa frustração? Ele não diria viver é Cristo, ele diria: eu abandonei tudo porque é muita frustração com pessoas, é muita frustração com homens. Amados, quem se frustra com homens é porque não serve a Cristo. Quem se frustra com pessoas é porque não entendeu que viver é Cristo. Você consegue entender o que eu estou te falando? Isso aqui é muito sério, gente. Isso é muito sério, porque hoje há um mimimi muito grande dentro da obra de Deus. Eu vou embora porque eu fiquei chateado com não sei o quê, que não me deu um pirulito. Ai, eu não vou... Amado, nunca conheceu Jesus, nunca entendeu que viver é Cristo, nunca compreendeu o chamado, que o Cristo é o Senhor e é Ele que nós servimos. Você imagina, amados? Você imagina? Quantas pessoas passaram por dissabores na obra de Deus? Estou falando hoje de Paulo, porque Paulo foi aquele que trouxe a revelação da graça de Deus. Você imagina o que Paulo teve que suportar? Sabe, Paulo primeiro, olha a vida desse homem, gente. Estou falando aqui de analisar a vida de Paulo, para você entender por esse prisma. Você imagina um camarada que ele chega para aqueles que andaram com Jesus, todo mundo olha para ele e fala: eu não confio nesse cara. Pedro fala: eu também não confio. Pô, esse cara é um bandido. Esse cara mandou matar. Eu não confio. Ninguém confiava nele. Aí, como agora ele é cristão, os judeus falam: isso é um traidor, isso é um bandido sem vergonha, traiu todo mundo. Traiu os patrícios, traiu a pátria, esse cara não vale nada. Ele não tinha o apoio de quem andou com Jesus. Ele não tinha o apoio dos judeus, dos fariseus, ele não tinha o apoio de ninguém. E aí ele vem e diz o seguinte: viver é Cristo, é a Cristo que eu estou servindo. Amados, vou falar uma coisa para você, sirva para cada um de nós, sirva para mim, para quem está agora pela internet. Se o seu pensamento é por causa disso, por causa de pessoas, você não serve a Cristo, você serve a sua vontade, você segue o seu capricho, você segue a vontade do seu coração, o seu ego, você serve qualquer coisa, o seu orgulho, a sua soberba, a sua vaidade. A Cristo você não serve. A Cristo você não serve. Porque quem deixa de servir a Cristo por causa de homens, a Cristo nunca serviu. Porque eu te provo na Bíblia Sagrada que aqueles camaradas que foram até a última circunstância, morreram, estão na galeria de heróis da fé, alguns crucificados de ponta cabeça, não buscaram o favor de homens, foi o que Paulo falou, buscaram o favor de Deus. O que eu quero gerar em você nessa noite é esta mentalidade, que você está aqui servindo a Cristo e não a homens. Sabe por quê? Porque na sua jornada,
você vai se decepcionar com pessoas. E sabe o que você vai fazer? O que Jesus mandou fazer. Não olhar ninguém segundo a carne, perdoar e seguir a tua vida com Deus e continuar servindo a Deus, porque o seu chamado é para servir a Deus. Então, eu estou vendo hoje uma gama muito grande de pessoas, sabe? Porque eu estou chateado com isso aqui, porque eu estou frustrado com isso aqui. Você nunca serviu a Jesus, amado, com todo carinho. Meu irmão, não fique zangado comigo. Se você estiver zangado, é a tua carne, porque eu estou aqui pelo Espírito, e tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo aqui. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou te dizendo, porque nós estamos vendo aí uma igreja fracassada. Nós estamos vendo uma geração de pessoas brincando com a obra de Deus. Estamos vendo uma geração de pessoas que não dariam a vida por Jesus, que no primeira chicotada negariam. Que igreja é essa que nós estamos criando? Que igreja é essa que está em volta do mundo? Não foi por esta igreja que Jesus morreu? Nós temos que entender isso. Viver é Cristo, amado, minha amada. Receba em amor as palavras vindas de Deus para a sua vida nessa noite. Receba pelo Espírito, porque a tua carne não vai suportar. Se você estiver na carne, você vai sair daqui, você nunca mais vai voltar. Você nunca mais entra por essas portas, você nunca mais liga esse computador para assistir. Agora, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor. Diga, tudo que eu faço é para Deus. Olha, eu não vou dizimar, sabe por quê, bispo? Porque se eu dizimar, eu não sei o que vai acontecer com o meu dinheiro. Amado, você dizima para Cristo. Daí por diante a responsabilidade passa a ser da igreja, da liderança da igreja, e Deus cobra. Você tem a certeza que Deus cobra. Mas a tua responsabilidade como cristão, Paulo não parou nada por causa dos apóstolos. Ele muitas vezes diz, olha, estive com pessoas que eu achavam que eram maiores do que eu, pensavam que eram maiores do que eu, mas nada me acrescentaram. Por quê? Porque Paulo estava servindo a Deus. Todas as vezes que Jesus pregava, era interessante. Olha o que Jesus causava quando ele pregava. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, nós lemos aqui que as multidões ficavam maravilhadas, as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus. Quero dizer uma coisa para você, o objetivo de Jesus não era maravilhar ninguém. Jesus não pregava para deixar ninguém maravilhado. Você sabe que a verdadeira pregação de Jesus às vezes confronta, né, o nosso ego, confronta a nossa carne. Jesus confrontava as pessoas através da sua palavra, da sua pregação. Jesus não estava preocupado em deixar ninguém maravilhado. Jesus queria transformação de vida. O que nós precisamos como povo de Deus não é viver maravilhado. Nós precisamos é de transformação. Nós precisamos é de mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento. O que nós precisamos verdadeiramente é ter uma vida em que nós vamos dizer, viver é Cristo. Como diz Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, e assim, esta era a pregação de Jesus, e assim, se alguém está em Cristo, disse Paulo, é a mesma criatura. As coisas antigas continuam as mesmas. Não, epa. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova. Diga, nova criatura. Mas não tem outro jeito. As palavras de Jesus não é para ninguém ficar maravilhado, é para mudar de vida, mudar de curso, mudar de atitude, entender que assim, viver é Cristo. O resto, amado, o reino é em primeiro lugar, o resto vem. Se o reino não está em primeiro lugar, o resto não vem. Ah, bispo, mas tem gente que não põe o reino em primeiro lugar, conquista o mundo, conquista dinheiro, conquista fama, conquista tudo, mas vai se frustrar, vai depositar aos pés do justo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei isso hoje de manhã em Santos, estou repetindo aqui para vocês. Eu teria vergonha de estar diante de Jesus, sabendo que Ele morreu por mim numa cruz, e eu não vivi por Ele. Estou falando para você de coração, de todo o meu coração. Amados, eu falava isso hoje de manhã, eu falo com temor e tremor, aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia.
eu nunca parei nada por causa de homens. E olha que eu já levei pancada. Olha que já aconteceram coisas ao longo da minha vida que eu já me desapontei com uma porção de gente. Mas eu nunca cogitei parar nada por causa de homens. Sabe por quê? Porque para mim viver é Cristo. Porque eu sei do buraco que Ele me tirou. Eu sei a senzala que eu estava. Eu sei que eu estava fadado a uma vida miserável. Ele me alcançou. Eu sei a obra que Ele fez na minha vida. Eu sei como Deus restaurou cada área das minhas emoções, cada área dos meus pensamentos. Eu sei quantas vezes eu, sem força, Deus me colocou de pé. Eu teria vergonha. Estou falando para vocês de verdade, eu teria vergonha de estar diante do Senhor, sabe, para receber a coroa da vida, o galardão da glória, e olhar nos olhos de Jesus e dizer: ganhei tudo isso, mas eu não vivi para Cristo. Prioridade lá no mundo, na terra, foi a minha vontade, foi satisfazer a minha. Eu teria vergonha, amados. Estou falando para vocês, não quero pôr peso, porque a graça não é peso e condenação, mas a graça não é libertinagem. A graça não é passar a mão na cabeça, isso não é graça, isso é lei. Isso é a lei, a graça não. A graça te faz entender que você tem um chamado e um compromisso, eu e você, como servos do Senhor, igreja. Sabe por quê? Porque senão nós vamos viver um bando de frustrado, com um monte de frustração na vida. Ai, por que não dá certo? Não dá certo porque viver é Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe, quem está em Cristo não pode ter traços do velho homem. Viver em Cristo implica em uma coisa muito importante, que nós fomos programados na carne a não aceitar. Nós temos uma programação mental, emocional, psicológica, que é introduzida em nós, isto beira a malignidade, que é a renúncia. Nós temos dificuldade de renunciar. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, se você não estiver disposto a renunciar a si mesmo, você nunca vai viver em Cristo. Plenamente não. Diga, viver em Cristo é uma renúncia. Foi isso que Jesus ensinou em Marcos 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, eu estou aqui fazendo você entender, por intermédio da palavra, que se você quer ganhar, você precisa abrir mão, renunciar. Diga, renunciar à minha vontade. Tem que renunciar. Temos que renunciar, amado. Não, mas eu quero aproveitar minha vida. Não, então você não vai viver Cristo. Você vai ganhar e vai perder. Porque não dá. Ah, mas bispo, eu estou no momento da minha vida, porque eu quero viver. Se você quer viver e você não quer renunciar, desculpa, você vai perder. Não sou eu que estou falando, não. Bispo, é que eu estou num momento da minha vida muito bacana e eu quero desfrutar do melhor desta terra. Desfrute! É um direito seu. Não renuncie. Agora, viver é Cristo. Não renuncie. Agora, não queira ganhar, porque você vai perder, porque é o que a palavra de Deus diz. Lucas 9:61 deixa isso claro. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Depois você lê os versículos anteriores. Deixa eu enterrar os mortos, deixa eu ir cuidar dos cabritos, das ovelhas, deixa eu ir fazer isso, deixa eu ir fazer aquilo, me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo. Veja a lista anterior. Mas Jesus lhe replicou: ninguém. Diga, ninguém. Ninguém é ninguém. Jesus não tem uma dubiedade aqui nesta palavra, não há uma exceção, não há aqui uma interpretação. Ninguém é ninguém. Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Simples assim. Ou seja, o que Paulo nos ensina é que viver é uma entrega. Viver é uma entrega. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou, ele trocou de lugar. Mas ele não trocou de lugar para nós fazermos o que quisermos. Não, ele trocou de lugar para que você pudesse, então, viver o que ele deixou de viver
para se entregar por você. Por isso ele disse, vocês vão fazer as obras que eu faço e obras... Ele diz, é o seguinte, eu não vou fazer tudo que eu tenho para fazer não, porque eu vou me entregar, eu vou morrer. Mas aí vocês vão ficar, vocês vão receber vida. Vai vir um povo depois de mim, vai vir um povo predestinado, amado, que já vão nascer com a garantia da vida eterna, vão nascer com a garantia da salvação, porque eu a conquistei na cruz. E esse povo, quando colocar a mão na arado, não pode olhar para trás. Eu quero caminhar para esses minutinhos finais que eu tenho, e são poucos mesmo, dizendo para você, como é interessante, como algumas pessoas tiveram esta percepção na palavra. Porque Paulo fala, ele nos ensina, que viver em Cristo é servir, viver é servir. E hoje a gente vê especialistas no mundo todo, né? Coaching, são treinadores de pessoas, são pessoas que têm conhecimento de comportamento humano, pessoas com a neurociência, neurolinguística, com todo este aparato que existe hoje, né, que as pessoas têm recursos, ferramentas extraordinárias. Todas essas pessoas, todos, unânime, todos, dizem o seguinte, quando você encontra o sentido da sua vida, você é feliz. Quando você encontra o que você tem que fazer, você é feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala qual é o sentido da tua vida, servir. Quando nós estamos servindo, amados, nós nos tornamos as pessoas mais felizes do mundo. Vou dizer uma coisa para você. Eu falava isso hoje de manhã em Santos, não quero ser aqui enfadonho, mas os irmãos de Santos que estiverem assistindo ouviram. Eu tenho uma alegria de servir a Deus. Nós vamos para Santos. Quem aqui já, né, os pastores, os diáconos, alguns irmãos já foram na igreja de Santos. A igreja de Santos, ela talvez se tiver o tamanho desse altar aqui, um pouquinho mais, não é isso, bem? Não sei nem se tem essa largura, né? Essa largura e um pouco mais de comprimento que isso aqui. Isso é a nossa igreja, Cristo vive em Santos. É uma sobreloja na parte de cima de um prédio, né, tem uma loja embaixo, uma gráfica, nós estamos em cima. Você sabe que eu tenho uma alegria, quando eu acordo de manhã, eu tenho uma alegria de servir a Deus em Santos. Olha, nós não temos lá ar-condicionado, nós temos limitações ao extremo em Santos, mas eu tenho alegria, eu não me importo, porque eu não vou lá para servir a homens, eu vou lá para servir a Deus. Eu tenho um prazer no meu coração. Eu me recordava, quando eu comecei a minha vida ministerial, quando eu me converti garoto, eu não tinha dinheiro, eu morava num porão, 1,80 m, e a porta da minha casa, a porta de um porão, você imagina, se o porão tem 1,80 m, a porta tinha 1,30 m, então a gente se agachava, entrava, para entrar era assim que entrava na minha casa, se agachava, entrava, e ali era um porãozinho. E às vezes eu saía dali, eu não tinha nada, não tinha absolutamente nada, mas eu saía dali, eu andava 9, 10 quilômetros do Ipiranga até o bairro do Cambuci, quem conhece, dali da Rua dos Patriotas, até a Rua Independência, onde fica o 4º comando do Exército Brasileiro, na Rua Independência. Eu andava tudo aquilo, eu ia alegre, às vezes com um dia de chuva, sem um guarda-chuva, sem nada, feliz, alegre, contente, para poder servir a Deus. Sabe, eu era o garoto eu me sentia a figura mais importante daquela igreja, porque eu era a pessoa que ficava no retroprojetor. Para quem é antigo sabe, era um negócio escrito a canetinha, que nós passávamos a letra, não tinha nada dessa tecnologia que existe hoje. E eu tinha um orgulho, eu me sentava, estufava meu peito, orgulhoso, e a alegria de servir a Deus. Você sabe que o que traz alegria ao nosso coração é isso. E Davi descobriu isso. Por isso ele diz no Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com e apresentai-vos diante dele com tristeza. E apresentai-vos diante dele com cântico. Você sabe, amado, não importa o lugar, servir a Deus traz alegria. Você pode servir na porta da igreja, você vai ter alegria. Você tem que ter orgulho. Quem está trabalhando na porta da igreja, você tem que ter orgulho de estar aí.
Vocês têm que servir, vocês estão servindo a Deus, não é pessoas. Cada pessoa que entra aqui foi trazido por Deus, igualmente como eu e cada um de vocês. Mas quem está na porta, está ali para servir a Deus. Está para servir a Deus. Cada professor que está na escolinha agora, no prédio de educação infantil, dando aula para os nossos filhos, eles estão servindo a Deus. Tem que ter alegria de servir a Deus. Cada lugar, não importa se você limpa o banheiro da igreja, limpe com alegria. Não importa se você faz um café com leite para servir para as crianças, você tem que fazer com alegria. Sabe que José, quando ele chegou no ápice da sua queda, quando José chegou no lugar mais alto da sua queda, que foi no calabouço, foi na prisão, depois você analisa isso, eu tenho uma história com José muito interessante. Todas as vezes que eu leio a história de José, a bispa às vezes vê, né? Ela fala, o que aconteceu? Agora ela já sabe, ela fala, já sei o que você está lendo. Meu olho fica marejado, aí eu choro igual, eu não sei porquê. Alguma coisa na minha emoção me afeta muito, me emociona muito a história de José. Ele sofre aquela rejeição, ele passa por tudo aquilo. E aí ele vai, a mulher de Potifar mente, ele vai preso. E aí no ápice da sua queda, ele cai num calabouço, ele cai numa prisão. Foi o momento mais alto da queda dele. Parece um contrassenso, né? Mas ele chegou no fundo do poço, não tinha mais aonde descer. Dali era a morte. Porque da onde ele estava, na prisão, não tinha mais lugar. Se você analisar e estudar a vida de José, sabe o que José começou a fazer? Ele, em comum acordo com o carcereiro, ele começou a cuidar da prisão. Ele limpava, ele distribuía a comida, distribuía a tarefa, resolvia os problemas. Ele se tornou o administrador do cárcere em que o aprisionava. Mas José era muito inteligente, ele tinha alegria em servir a Deus. Ele estava feliz em fazer aquilo, porque ele sabia que aquilo ali era temporário. Porque chega um momento, perceba a delicadeza, quando está ali o copeiro do rei, aquela conversa toda, ele fala assim, olha, fala de Faraó para mim, porque ele sabia que o destino dele não era aquele buraco, que Deus o colocaria diante de Faraó. Vou te fazer uma pergunta. Você que trabalha numa empresa, na prefeitura, funcionário público, você alguma vez pegou um funcionário lá e falou assim, fala lá do prefeito para mim, fala de mim para o prefeito? Alguma vez você já chegou e falou assim, fala de mim lá para o patrão, fala de mim lá para o diretor da empresa? Alguma vez você já fez isso, não? Obviamente que não. Por que José fez isso? Porque ele sabia que Deus tinha algo preparado para ele diante de Faraó. E onde ele estava servindo com alegria, porque ele sabia que quando aquilo passasse, Deus o colocaria onde ele deveria estar. Não importa onde você está, estou falando agora da tua vida como um todo. Não importa o momento que você está vivendo, se você está num buraco como José estava, não importa se você tem pouco ou muito, você tem que servir a Deus com alegria, priorize, sabe, o servir a Deus. Vocês lembram a história de Daniel? O Daniel foi jogado, ele não negou, Daniel disse, viver é Deus, viver é Cristo, entre outras palavras, ele não negou a fé, foi jogado num buraco cheio de leões, e ele não se intimidou, porque ele sabia que a sua fé o protegeria, e se ele morresse, ele estava disposto a morrer por Cristo, morrer por Deus, morrer pela palavra. Então, o que gera esta alegria no nosso coração é servir a Deus. Se você quer viver uma vida plena, escute, estou dizendo a toda a igreja, quem me assiste agora, se você não encontrou felicidade, razão para viver, você está procurando no mundo, você não vai achar. Você não vai achar. Bispo, sabe, eu vou me realizar no mundo. No mundo não se realiza em nada. Você pode alcançar o que você quiser. Vai chegar uma hora que aquilo vai ser peso na sua vida. Estou falando para você. Se você comprar uma casa maravilhosa, vai chegar uma hora que a sua casa, você vai ficar descontente nela. Eu queria uma casa. Se a casa é muito grande, você vai falar, eu queria uma casa menor. Se a casa é num bairro, você vai falar, eu queria no outro bairro. Se a casa é uma casa com piscina, você fala, mas dá muito trabalho. Chega uma hora, você pode comprar o melhor carro. Chega uma hora que você vai estar descontente com o seu carro. Você pode trabalhar num lugar que você fala, isso aqui, olha, eu tenho uma alegria no que eu faço, eu trabalho com o que eu amo. Mas vai ter uma hora que até trabalhar com o que você ama lá fora vai ser um peso.
Vai ser um peso. Mas servir a Deus não traz esse peso. Servir a Deus traz alegria. Bispo, como assim? Neemias 8:10, a parte B. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que vem de Deus, que nos... Amado, servir a Deus traz alegria. Servir a Deus traz razão para a nossa vida. Servir a Deus não importa onde você serve. Se é na cantina, não importa. Servir a Deus gera alegria no nosso coração. Servir a Deus traz satisfação pessoal. Servir a Deus gera um sentimento de importância, um sentimento relevante dentro do teu coração. Eu não sei te explicar isso. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Você imagina José preso, está lá distribuindo comida, varrendo o cárcere, todo feliz. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Olha, vou abrir aqui para você, vou fechar com a chave. O carcereiro deu a chave para ele. E ele feliz. Ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Estava emburrado todo dia, né? Eu não vou fazer nada, porque Potifar não merece. Não, eles estão servindo a Deus. Estou nem aí para Potifar. A mulher de Potifar queria, ele disse, vou pegar logo a mulher de Potifar, porque Potifar me explora. Não, eu estou servindo a Deus, não quero saber nada disso. Não, ele servia a Deus. Ele servia a Deus. E porque ele servia a Deus, Deus o honrou, Deus deu a ele motivo de alegria, Deus deu a ele motivo de contentamento. Ao servir ao Senhor, igreja, Ele vai nos dar motivo de contentamento. Agora, entenda isso, glorifica a Deus, Ele é digno, Ele é digno. Olha, para encerrar, 1 de Crônicas 16:10, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração de quem? Dos que buscam. Quando um crente serve a Deus, amado, a alegria toma conta do seu coração. Bispo, mas eu não tenho um ministério dentro da igreja. Eu não tenho nada dentro da igreja. Mas quando você é um servo obediente, você obedece a palavra, você desvia do mal, você faz aquilo que Deus te chamou para fazer como cristão, como servo, como serva do Senhor, tenha certeza, você vai ter motivo de alegria. Eu queria encerrar dizendo para você que está aqui nessa noite, de forma interativa, pela internet ou presencialmente, que às vezes a gente busca uma vida inteira por algo que nós nunca vamos encontrar, porque nós queremos buscar uma alegria, uma felicidade, a plenitude fora de Jesus. Eu não sei onde você nasceu. Alguém aqui nasceu num berço evangélico? Levanta a mão. Alguns nasceram. Vocês que nasceram num berço evangélico, em algum momento vocês se desviaram ou não? Se desviou, levanta a mão, não tenha vergonha não. Alguém aqui não nasceu num berço evangélico? Levanta a mão. Ou seja, nós conhecemos o mundo, não é? Alguns tiveram o privilégio de não passar por isso. Nós conhecemos o mundo. Eu vou dizer uma coisa para você. Lá não é o meu lugar. Lá não é o meu lugar. Eu sei que o mundo jaz no maligno. Eu sei que tudo que o mundo tinha para fazer contra mim, o mundo fez. Eu sei o que eu busquei, ser feliz e me encontrar no mundo. Eu, na minha juventude, um garoto, me converti com 15 anos, eu tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Eu tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Eu tinha momentos de dedicação e momentos de carne. Eu só me arrebentei. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vivo seguramente o melhor momento da minha vida. E não é questão financeira. Não é. Eu vou falar como Paulo falou, sei viver contente em toda e qualquer situação. A oração que eu tenho feito para Deus é que eu não quero mais nada. Estou falando para vocês de verdade. Bispo, isso é um absurdo, você está maluco? Eu não quero mais nada. O que Deus quiser fazer chegar na minha vida, amém. Porque tudo que Deus podia me dar, Ele já me deu. Estou falando para vocês de verdade.
Estou falando para vocês de verdade. Se a minha vida acabasse hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu diria, eu não teria vergonha de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vivi para Cristo. Eu não teria vergonha de dizer isso. Estou falando para vocês de verdade. Não falo isso aqui, amados. Deus conhece. Eu não falaria isso em cima do altar. Deus sonda e conhece o meu coração. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho muitas coisas que eu quero realizar. Tenho muitas. Agora, pessoal, se você falar: bispo, qual o teu sonho? Você vai ver todo o meu sonho. Ele envolve a obra de Deus. Todos os meus sonhos estão direcionados a projetos para abençoar pessoas, abençoar vidas, abençoar a obra de Deus. Outro dia eu fui fazer uma lista para poder perseguir os meus sonhos em oração. A única coisa que eu achei fora das coisas de Deus foi orando pela vida dos meus filhos e o casamento do meu filho. Eu não quero mais nada. O que Deus me der é lucro. Estou falando para vocês em cima do altar, diante de Deus. Eu não falaria isso nunca. Eu não brinco com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que Deus já me deu é muito maior do que eu sonhei na vida. É muito mais do que... Bispo, você então está nadando no dinheiro? Não é financeiro, não é financeiro. Não é financeiro. A minha ambição nunca foi financeira. Só tem uma pessoa, acho que até errado, sou até desapegado demais com esse negócio de dinheiro. Eu não tenho apego com dinheiro. O dinheiro me serve, eu não sirvo o dinheiro. O dinheiro é meu escravo. O dinheiro eu uso, ele não me usa. O dinheiro me atende, eu não atendo ao dinheiro. Quero falar isso para vocês. Que você possa, em nome de Jesus, sabe, buscar dentro do teu relacionamento com Deus, mais de Deus na sua vida, dentro da tua casa, com a tua família, na vida dos teus filhos. Sabe, que a gente possa, de verdade, igreja, como igreja, sermos uma igreja forte e madura. É inadmissível diante de Deus, não diante dos homens, uma pessoa recuar na fé por causa de homens. É inadmissível. Nunca entendeu quem Deus é, nunca entendeu o poder de Deus, nunca entendeu o amor de Deus. Porque eu vejo um Paulo que sofreu, eu vejo um José que foi traído pelo irmão, eu vejo um Jacó que foi enganou e foi enganado. Mas pessoas que serviram a Deus com integridade, pessoas que passaram por situações com pessoas. Problemas com pessoas não podem refletir na nossa vida com Deus. Se você tem problema com pessoas, resolva os seus problemas com as pessoas. Resolva. Agora, nós servimos a Deus, amados. Vocês têm noção de quantas pessoas estão afastadas da igreja por causa de homens? Vocês têm noção? Eu penso assim, se a pessoa não está bem numa igreja, teve um dissabor, um descontentamento, amém. Vá para outro lugar, vá para outro ministério, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a ficar numa igreja, ninguém é obrigado. Imagina, cada um sabe onde vai plantar a vida, onde vai, né? Cada um sabe, não tem problema. Eu estou no mesmo ministério, graças a Deus, desde a minha juventude. Eu estive em 2 ministérios. O ministério que eu estive, nós rompemos com a lei, vim para a graça, estou na Cristo Vive há quase 30 anos. Não saio. Daqui só saio dentro de um caixão, o corpo para a terra e o espírito para Deus. Não saio. Ah, bispo, mas se te derem uma lambada e se te fizerem acontecerem, amados, estou sujeito a isso. Eu lido com pessoas. Eu não lido com máquinas, né? Não lido com robô. Lidamos com pessoas. Eu quero que você tenha essa firmeza espiritual, porque talvez hoje, daqui 1 ano, 2, 3, 10, 15, alguém faz alguma coisa, teve um problema, eu vou abandonar a fé. Alguém que está me assistindo agora, se você teve problema com pessoas, você abandonou a fé, não faça isso. Procure um lugar para você servir a Deus com a sua família. Procure um lugar para você ter cobertura espiritual com a sua família. Talvez alguém que se desviou porque você foi enganado, traído, roubado. Eu não sei qual foi a decepção que você sofreu.
O que eu sei é que Cristo não decepciona ninguém. Homens decepcionam porque tem carne. Cristo não decepciona ninguém. Amém, igreja? Amém? Viver é o quê? Viver é Cristo. Nós servimos quem, igreja? Eu não estou aqui para te servir. Estou aqui para servir a Deus. Você não está aqui para me servir. Você está aqui para servir a Deus. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. E essa é a verdade que nós queremos. Eu queria que a igreja ficasse de pé agora, para nós encerrarmos. Vamos orar ao Senhor. É a Cristo que nós servimos, amados. Tem alegria no seu coração de servir a Deus. O salmista diz: servir a Deus com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom não porque Ele nos deu algo material. O Senhor é bom porque Ele morreu por nós numa cruz. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom. Mas a tua bondade não se resume nos favores materiais. O material é consequência de uma vida com Deus. É a tua palavra quem diz: prioriza o reino e tudo é acrescentado. A tua palavra diz: planta, você colhe. Isso é inevitável. Até o ímpio prospera quando faz isso. Isso é inevitável. Mas o que nós queremos, Deus, é te servir. Mas te servir com alegria. Te servir com inteireza de coração. Eu oro pelas pessoas que estão, talvez agora, Pai, cansadas e sobrecarregadas. Pessoas que deram vazão à sua carne. Eu oro pelas pessoas neste momento, Senhor Jesus, a quem esta palavra chegou e a quem esta palavra vai chegar, que por conta de pessoas, por conta de homens, se frustraram, se perderam no mundo, passaram a dar vazão à carne, lugar à carne. Deus, traz estas pessoas à sensatez, ao arrependimento. O Senhor não morreu numa cruz para que o seu povo vivesse, Pai, longe de Ti. Senhor, eu sei que há pessoas espalhadas pelos quatro cantos desta terra, mas aonde a língua portuguesa chegar, aonde o Senhor quiser usar alguém para traduzir a minha voz para qualquer idioma, Pai, que esta palavra possa alcançar aqueles, Deus, que precisam entender que viver é Cristo. Faz com que o seu povo entenda, Jesus, que cristianismo não é uma banalidade. Cristianismo não é uma convenção de homens. Cristianismo é a representação de alguém justo, santo, que morreu, trocou de lugar e nos deixou aqui com uma procuração. Nós somos procuradores do seu reino, Pai. Nós somos os seus procuradores nesta terra. Senhor, que nenhum de nós, ao chegarmos diante de Ti, possamos nos envergonhar ao olhar nos Teus olhos e perceber que a nossa vida foi vivida em vão, que a nossa vida foi um vazio, que a nossa vida foi vivida apenas pelas coisas do mundo, pela busca material, pelo prazer momentâneo, pelo prazer da carne. Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos deu tudo, tudo, o Senhor nos deu tudo. E quando nós compreendemos isso, Pai, a nossa alegria é completa. Deus,
levanta o caído nesta noite. O Senhor não é um Deus de acusação. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor é o Deus de misericórdia. É aquele que levanta o caído. É aquele que reconcilia. É aquele que justifica. É aquele que lava, que cura, que regenera. O Senhor é o Pai de amor. Em ti não há sombra do mal. O mal é a ausência do Senhor, não a sua sombra. A escuridão não é a sombra da luz, é a ausência dela. Deus nos ajuda a te servir com alegria. Faz com que os seus filhos, ao virem para a sua casa, venham com alegria. Aqueles que acompanham pela internet, que têm um prazer na palavra, que têm um prazer em divulgar, prazer em pregar, prazer, alegria em falar do Senhor. Que as nossas conversas sejam recheadas do teu amor. Que as nossas ações demonstrem a quem nós servimos. Porque os nossos frutos, Pai, serão demonstrados aos homens. Senhor, nos ajuda, nos ensina, Senhor. Queremos este coração novo, este coração disposto a servir, este coração disposto a obedecer, este coração que te ama tanto, que não se importa com o que acontece ao redor. Senhor, que haja o retorno ao primeiro amor, que haja o retorno ao primeiro amor, a alegria, o prazer de te servir, porque nós recebemos um presente, que é a nossa salvação. Nós recebemos um presente chamado vida eterna, e nós queremos hoje, Deus, te agradecer. E a única forma que nós podemos fazer isso é te servindo com alegria, em nome de Jesus. Amém, amém.